O que a Bíblia nos ensina sobre divórcio e novo casamento? Parte 14, 16 de fevereiro de 2024. Lucas 14, 26. É preciso amar a esposa, os filhos, os pais e etc. menos do que a Cristo, ou não será digno de Cristo. Mateus 10, 37. Frequentemente, ensinamos que os cristãos devem estar dispostos a abrir mão de nossas relações com entes queridos, se necessário para agradar a Deus. Mas agora chegamos a um caso específico onde a palavra de Deus exija que isso seja feito. E de repente a passagem simplesmente não pode significar isso porque é muito difícil. Acreditamos na passagem ou estamos procurando desculpas? Lucas 18, 28 a 30. Quem deixa esposa, filhos, pais e etc., se for necessário para agradar a Deus, será abençoado nesta vida e terá a vida eterna. No entanto, somos informados de que Deus nunca exigiria tal coisa porque causa muita infelicidade. A ideia de que Deus nunca exigiria que as pessoas desistissem do cônjuge ou dos filhos é simplesmente uma mentira. Se o caso que estamos considerando não for tal, então qual seria tal caso? E se este caso for muito difícil, então em que caso isso seria feito? A alegria e a paz que os cristãos têm são espirituais, baseados no perdão, numa relação correta com Deus e na esperança da vida eterna. Não temos garantia de relações pacíficas e alegres com outras pessoas nesta vida. Em vez disso, as nossas relações terrenas serão muitas vezes difíceis e penosas. Se pudermos deixar de lado a palavra de Deus neste caso, porque a obediência nos deixa infelizes, então poderemos deixar de lado a lei de Deus sobre qualquer coisa. Em vez de a palavra de Deus ser o padrão para determinar o certo e o errado, seremos guiados pelos nossos próprios sentimentos subjetivos de alegria ou infelicidade. 1 Coríntios 7, 17 a 24. Alguns dizem que permanecer em seu chamado significa que um convertido deve sempre permanecer com seu cônjuge atual. Conforme estudado anteriormente, estes versículos dizem apenas que devemos permanecer em circunstâncias que não sejam pecaminosas. Paulo está discutindo circunstâncias que nada, de qualquer maneira, versículo 19, como a circuncisão, versículo 18 e 19, e a escravidão, versículo 21 e 23. Os relacionamentos matrimoniais discutidos no contexto não são pecaminosos, mas são santificados, versículo 14. É expressamente declarado que é por isso que eles poderiam permanecer nele, onde a passagem ensina as pessoas a permanecerem em casamentos que não são santificados. Deus diz que um novo casamento não bíblico é adultério. Isso soa como se ele o santificasse? Versículo 19 diz expressamente que o que importa é o cumprimento dos mandamentos de Deus. Paulo não está justificando permanecer em um relacionamento pecaminoso, mas apenas em situações que estejam em harmonia com os mandamentos de Deus. Consideremos alguns estados chamados prostituta, alcoólatra, viciado em drogas, fabricantes de uísque clandestino, ladrão, assassino contratado, membro da máfia, polígamo, casal que vive junto, mas não é casado, e casamento homossexual. As pessoas podem permanecer nesses chamados e serem salvas? Considere agora a aplicação para alguém que se casa, se divorcia, não por fornicação, se casa novamente e depois é batizado. Em que estado ele é chamado?
esse estado está de acordo com os mandamentos de Deus para que ele possa permanecer nele? Ou o seu estado viola os mandamentos de Deus? Então ele deve interrompê-lo? Ele está vinculado por uma aliança de casamento válida com sua primeira companheira. Este chamado é pecaminoso. Não foi justo. Portanto, 1 Coríntios 7, 17 a 24, diz que ele deve permanecer nela? A conversão não o liberta desse vínculo? Mas ele é casado com outra mulher e mora com ela. Nesta relação, ele está guardando os mandamentos de Deus? Não é adultério porque ele ainda está ligado à primeira esposa? O que esse homem deve fazer então? Cumprir sua aliança de primeiro casamento e abandonar seu segundo casamento? Como todos os textos de prova que examinamos, exige exatamente aquilo que temos defendido e contradiz aqueles que o utilizam para ensinar o contrário. Perguntas diversas. A pessoa que é repudiada por ter cometido fornicação tem o direito de se casar novamente? Mateus 19:9 diz claramente que nenhuma pessoa divorciada tem o direito de se casar novamente, a menos que Deus o diga expressamente. A lei divina se opõe ao divórcio e ao novo casamento. Alguém só pode fazer isso se for uma exceção à lei de Deus. A parte inocente é uma exceção declarada e pode, portanto, divorciar-se e casar novamente? Que passagem permite que aquele que foi preso por fornicação se case novamente? Que direito temos de fazer exceções quando Deus não as criou? A razão pela qual Deus proíbe o divórcio e o novo casamento é que ele responsabiliza as pessoas pelo cumprimento da sua aliança matrimonial. Romanos 7, 2 e 3, Malaquias 2, 14, 16 e etc. Você pode citar algum caso bíblico em que uma pessoa tem a obrigação divina de cumprir certas responsabilidades, mas está isenta dessa obrigação por causa do seu próprio pecado? Se o fornicador pudesse casar novamente, então ele sofrerá consequências menos graves do que uma pessoa inocente? A passagem ensina claramente que, se uma pessoa for repudiada quando não for culpada, ela não poderá se casar novamente. Se o fornicador pudesse casar novamente, é melhor que ele seja fornicador do que inocente. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado e abençoado. Amém e amém.